Em algum momento desse período que você se envolveu, você ativamente, assim, chegou a ir para algum processo de trabalho de missão, alguma coisa assim, amiga? Sim, nós temos, Ai, que legal. hoje tem a primeira igreja em Guararema, que é uma cidade Olha, vizinha que de Mogi das bacana. Cruzes. E eu começou um trabalho pioneiro lá. Eu tinha 15 anos na época. E aí Que maneiro. ia eu, a Fabiana e o Luciano. E éramos jovens, né? E eu era mais nova, a Fabiana e o Luciano um pouquinho mais velho, coisa de 2, 3 anos também. E a gente ia num carrinho, né? De manhã, e a gente trabalhava com as crianças. Olha, lá. que legal. E a gente começava trabalhando com as crianças e mais à tarde tinha a atividade, né, do ponto de pregação. E aí a gente começou ali e era fantástico. Aquele trabalho de criança na rua, devagar e tal, e evangelizando. E o grupinho foi crescendo. E depois de um tempo, aí formou-se a primeira igreja batista em Guararema. Através desse trabalho. E foi muito engraçado, porque eu volto lá e eu vejo as minhas crianças. Cara, tudo adulto já. Tudo grande. Onde com a Miola. Exatamente. Às vezes eu olho e falo assim, gente, quem é tu? Eu sou a Fabrícia. Que era uma pequenininha. Eu falo, cara, como assim? Não, e você tá falando isso, até antes de começar eu falei, cara, tinha alguma coisa que eu queria lembrar de comentar, né? Que eu tava vendo aquele livro, Os Pilares, né, do Ministério Infantil, e tem um trecho lá que eles falam que o grande problema é que algumas igrejas acabam deixando as crianças, os adolescentes, num estado de espera. Não é? Tipo, você ainda não está pronto, Sim, ainda o pessoal não, geralmente ainda fala, não. a igreja do futuro, É a não, igreja do como futuro. se não fosse Então, presente você não ali. pode Né? deixar em espera. Olha, Não. com 15 anos, olha o que Deus Foi. confiou nas mãos de vocês, né? Hoje são famílias que estão ali, né? Firmes na presença de Deus. Uma igreja linda. Uma Porque igreja a linda. criança, ela é a igreja do hoje, não é? Do passado, que eram, né? Do Sim, presente e do sim. futuro. Exatamente. Então, não Exatamente. É aquela questão da gente também acreditar, né? Exatamente, Se olhar é. para um adolescente de 15 anos e vai falar assim, poxa, como assim eu vou deixar uma responsabilidade? E íamos nós três. Nós saíamos ali, o Luciano na época já dirigia, né? Então a gente saía dali de Mogi das Cruzes, acho que eram, sei lá, 40 quilômetros mais ou menos. Eu acho, não sei, sou ruim de distância, entre 20 e 40, por aí. 925 quilômetros, né? A distância como se fosse daqui até Manhattan. Mas... Daqui é Times Então Square. a gente ia ali na Mogi Guararema, e uma pista sinuosa. E Com material. íamos com material, bem aqueles tias, Não, mas é o tipo isso. de... Brinde. Exato. Não, é o tipo de história que te marca. Ela fica em você sim. para sempre. E eu olho né? hoje para a igreja, né? E assim, vem essas memórias, né? As dificuldades com o trabalho com as crianças, as dificuldades da gente ir também. Porque não é fácil a gente deixar o nosso a fazer as nossas coisas e sair, entendeu? É verdade. E preparar, enfim, tudo isso. Mas assim, é muito legal ver os frutos hoje. Com Muito certeza. legal. E como é que você falou que vocês eram todos jovens e tinham famílias, os pais também iam ou eles deixavam as crianças? Porque tem muitos trabalhos assim que os pais deixam, né, e as crianças ficam lá. A gente deixava bem livre, né? A Sim. maioria deixava a criança e depois ia buscar, né? E alguns ficavam ali ajudando, às vezes na hora do que lanchinho, legal, alguma isso coisa aí. assim. Mas era bem bacana, tinha uma troca bem legal, né? E você via, assim, no caso, foi a primeira igreja batista de uma cidadezinha minúscula, que é Guararema. Que legal. E as pessoas sedentas, né? Então, assim, a gente quer ouvir. Da mesma forma como eu estava, né? Sim. Que eu queria ouvir, a minha mãe queria que eu explicasse, a gente percebia isso nas famílias e nas crianças. Então, a receptividade é muito grande. Não. Gostou desse corte? Então vai lá e assiste esse vídeo na íntegra. E não esqueça de curtir e compartilhar.